Graça e paz, meus irmãos. O que esperar de Deus? Qual é a esperança que Deus determina que tenhamos? Nesses dias de notícias tão difíceis, tão terríveis, está cada vez mais difícil manter a esperança, nutrir a esperança. Mas também muitas vezes são exatamente os discursos religiosos, o trabalho de alguns religiosos que tem minado e enfraquecido a esperança saudável que se deve ter em Deus, quando criam falsas expectativas, quando levam as pessoas a esperar de Deus aquilo que Deus nunca prometeu, aquilo que Deus nunca garantiu em sua palavra. Por isso eu chamo a sua atenção para a leitura do texto do profeta Sofonias, capítulo 3, versículos 8 a 13, que é mais uma das exposições nesse livro que estamos fazendo. Você pode encontrar as exposições anteriores no canal da Igreja Presbiteriana de Interlagos, onde essa já é a 7ª mensagem sobre o livro do profeta Sofonias, expondo assim esse maravilhoso quebra-cabeças que compõe esse texto sagrado. Livro de Sofonias 3, 8 a 13 diz: Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem profetirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Oremos. Pai, ilumina o nosso entendimento e conduz agora a nossa alma, ó Deus, para as verdades que nutrem a esperança viva que o Senhor promove àqueles que te buscam, àqueles que ouvem a tua palavra. Fala ao nosso coração e usa a minha vida com poder e graça para expor com fidelidade o texto sagrado que acabamos de ler. Edifica-nos e enche-nos de esperança, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Sim, irmãos, em tempos de grandes ameaças, de grandes dificuldades, é difícil manter a esperança. Quem começa a ler o livro do profeta Sofonias também tem certa dificuldade em embasar verdades, palavras que sustentem a esperança. Afinal de contas, o livro do profeta Sofonias foi escrito nos dias do rei Josias, um tempo em que, para você ter uma ideia, o rei Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Então, quer dizer, já não se criava grande expectativa sobre um governante, sobre uma criança que reinava sobre uma nação. Também o povo vivia dias de grande afastamento da casa de Deus. A palavra de Deus tinha sido entulhada, literalmente perdida dentro do templo. E as várias formas de pecados, de sincretismos, de quebra da aliança com o Senhor se multiplicavam. E o profeta começa a sua profecia realmente denunciando esse contexto espiritual caótico, esse contexto que tornava cada vez mais iminentes as maldições do Senhor sobre o povo que fez uma aliança
de ser fiel a Deus, de seguir a palavra de Deus, e no entanto quebrava essa aliança de várias formas, em vários momentos. E assim o profeta é chamado a advertir esse povo sobre o risco, sobre as ameaças, sobre o julgamento que havia cada vez mais próximo do reino de Judá. Ao norte, as 10 tribos de Israel, o reino de Israel já tinha sido sucumbido pela Assíria, também por disciplina do Senhor, também por não ser fiel ao Senhor. E agora, depois de vermos que o Senhor é um Senhor que estabelece um tribunal sem discriminação racial. Sim, o Senhor Deus julga os filisteus, julga os moabitas, julga os amonitas, julga os etíopes, julga os assírios e julga a Jerusalém, julga a Judá, onde estava o seu templo, onde estava o seu povo. Mas esse julgamento, como vimos no versículo 7 do capítulo 3, não era um julgamento porque Deus tinha prazer em eliminar o seu povo, não. Versículo 7 do capítulo 3 diz: eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruído, segundo o que havia determinado. Mas eles levantavam a madrugada e corromperam-se nos montes. A expectativa de Deus ao anunciar o seu juízo é que realmente o povo se arrependesse, se voltasse para uma vida de fidelidade ao Senhor, para uma vida de comunhão com o Senhor, mas isso não estava acontecendo abundantemente, abrangentemente. É bem verdade que nos dias de Josias, o próprio Josias liderou uma grande reforma religiosa, de modo que Deus poupou aquela geração, poupou um remanescente, e agora no versículo 8, ele vai falar justamente para esses que assistiriam o juízo de Deus, mas também assistiriam à salvação, o que Deus preparou para um determinado número de pessoas. Versículo 8 do capítulo 3, uma ordem: esperai-me. Deus ordena: me esperem, tenham essa esperança, tenham essa firme expectativa. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor. Antes de mais nada, a nossa esperança deve ser colocada exclusivamente naquele que governa todas as coisas, naquele que estabeleceu todas as coisas, naquele que é o juiz de todos e de tudo. Sim, nós devemos esperar que Ele venha. Essa deve ser a expectativa sempre do povo de Deus. Esperar se encontrar com Deus. Esperar e ansiar esse encontro com o soberano Deus. Mas essa expectativa é uma expectativa que deve promover temor e tremor. Afinal de contas, não é uma visitinha de alguém igual a mim ou a você. Não é um recebimento da presença de alguém que é limitado e restrito como eu e você, não. O Criador de todas as coisas, o soberano Deus, Ele está dizendo: me esperem que eu estou vindo. E essa terra, essa humanidade, o povo de Israel devia ter essa expectativa. A expectativa de que Deus viria a essa terra, de que Deus manifestaria o seu poder, de que Deus manifestaria a sua glória. Eles não deviam viver dia a dia como se nada estivesse para acontecer. Eles não deviam viver dia a dia sem esperar que Deus, o Senhor, aquele que lhes fez uma aliança, aquele que esteve com Moisés no Monte Sinai, aquele que fez a sarça encandecer e não se consumir, aquele que encheu o templo quando Salomão inaugurou, de modo que os levitas e os sacerdotes tiveram que sair por causa da manifestação física da glória do Senhor. Esse Deus está dizendo: me esperem, me esperem. E o que nós devemos esperar da parte de Deus com esse anúncio? O próprio versículo 8 diz que no dia em que Deus se levantar para despojo, para testemunho. Despojo é o tomar de volta numa guerra dos inimigos as suas riquezas, as suas posses. Veja, nós vivemos num mundo em que os nossos pais, Adão e Eva, entregaram de bandeja o governo desse mundo para Satanás.
E assim Satanás tem dominado sobre várias coisas que não são suas. Isso não é justo. Assim como outros povos tinham tomado posse de porções da parte de Deus e tinham se ensoberbecido, como por exemplo o caso da Assíria, achando que tudo aquilo que eles tinham dominado do povo de Deus era por seus próprios méritos, e até mesmo o próprio povo de Deus, em alguns momentos, foi muito soberbo, muito arrogante, achando-se insubstituível. E Deus diz: olha, eu estou vindo e vou recuperar o despojo. Deus diz no versículo 8: pois a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos. Veja, Deus não tem uma resolução discriminatória, não, porque em todos os povos, em todas as nações, existem aqueles que têm afrontado, se rebelado contra Deus, agido de uma forma arrogante, e Deus diz: isso não vai durar para sempre. Eu vou vir colocar ordem na casa. Deus está dizendo nesse texto. Ele diz: eu vou juntar todas as nações, todas as nações, e fazer cair sobre eles a minha maldição e todo o furor da minha ira. Queridos, a ira é uma reação natural diante da injustiça. E Deus, quando se ira, Ele não é um desequilibrado, Ele não é um desorientado, Ele não é alguém que depois precisa pedir desculpas falando: eu exagerei, eu estava nervoso. Não. Quando Deus anuncia que há de derramar o furor da sua ira, é porque Ele, como justo juiz e onisciente, onipresente, Ele tem enxergado toda a sorte de injustiça manifesta em todos os povos, em todas as nações. Por isso Ele diz: eu virei, congregarei todos os povos e manifestarei a minha ira, o meu juízo. Então a primeira expectativa que devemos ter, por mais desconfortável que seja, é esperar o juízo de Deus. Talvez você fique até assustado em ouvir essa afirmação, que eu estou, com base na palavra de Deus, dizendo: espere o juízo de Deus. Não pense que o tribunal de Deus não ocorrerá. Não pense que quem quer que seja vai se livrar do tribunal de Deus. Não. Mas Deus está avisando, e como já antevemos no versículo 7, quando Deus anuncia o seu juízo, é para que nos preparemos. Quando Deus anuncia o seu juízo, é para que busquemos conserto. Quando Deus anuncia o seu juízo, é porque Ele não quer condenar, Ele quer que estejamos em condição de absolvição e de salvação. Sim, mas a primeira expectativa que eu e você devemos ter sobre um futuro governado por Deus, sobre o que Deus reserva no futuro, é o seu juízo sobre todas as nações. E uma amostra disso foi dada um pouco depois dos dias de Sofonias, pois o templo de Jerusalém, que Josias, nos dias de Sofonias, liderou uma reforma, esse templo, no ano 586 a.C., ele foi exterminado, assim como Jerusalém, como Judá, tudo foi dissolvido por impérios babilônios, por impérios persas. Sim, Deus não poupou nem o templo que levava o seu nome. Deus cumpriu a palavra de juízo, e esse juízo veio não apenas sobre Jerusalém, mas obviamente veio sobre outros povos. O que é a Babilônia hoje? O que sobrou do grande império babilônio hoje? O que sobrou do grande império assírio hoje? Veja, o juízo de Deus veio sobre todos os povos. Amostras disso já foram dadas. Mais de uma vez o templo de Jerusalém, onde o nome do Senhor foi invocado, foi colocado em pedras. Hoje, 2000 anos depois de Cristo, o que há em Jerusalém do templo é o Muro das Lamentações, é apenas um pedaço do Muro de Jerusalém. Então, quando Deus garante que vai vir e derramar a sua ira sobre todas as nações, não é brincadeira. Isso é sério. Vários povos já viram isso. Várias gerações já viram isso.
e nós não devemos considerar que somos especiais nem diferentes. Deus tem manifesto o seu juízo sobre várias nações, especialmente sobre aquelas nações onde menos há confiança no seu nome, onde menos há adoração ao seu nome, onde mais há toda forma de idolatria, de sincretismo. Deus tem chamado os homens a servir o verdadeiro Deus, a não se enganarem com confianças ou confissões mentirosas. E há ainda uma promessa para o futuro. 2 de Pedro 3, versículos 10 a 12, eu quero ler com vocês. 2 de Pedro 3, versículos 10 a 12. O apóstolo Pedro, séculos depois dessa palavra de Sofonias, ele registra o seguinte. 2 de Pedro, mais especificamente capítulo 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. A esperança dada no Novo Testamento, a esperança compartilhada pelos apóstolos, assim como a esperança dada para Sofonias, incluía o dia do juízo que Deus diz aqui no versículo 8 de Sofonias 3, que ele vai destruir todas as coisas com o fogo do seu zelo. Imagine, meus irmãos, os céus derreterão, as estrelas derreterão, o sol derreterá quando a glória de Deus se manifestar. Como eu disse, não é alguém como eu e você que vem fazer uma visitinha. É o Todo-Poderoso, o Glorioso, o Tremendo, o Maravilhoso, que vem para julgar todas as nações. E eu preciso que você saiba disso e espere isso. Não vive como se isso não estivesse para acontecer. Não viva como nos dias de Noé, que as pessoas ignoraram que o dilúvio viria e todos foram consumidos pela manifestação do juízo de Deus, onde também se multiplicava grande parte e quantidade de pecados. Não viva como se isso não estivesse para acontecer. Mas há algo mais que você deve esperar. A esperança que Deus nos ordena nesse texto, além da expectativa do juízo dele sobre todas as nações, é a habilitação de um povo crente. Deus prepara um povo que confia no Senhor. Deus prepara um povo, como diz aqui, versículo 12. Sofonias 3,12 diz: um povo que confia no nome do Senhor. E Deus, no meio desse juízo, dessa destruição, Ele garante: haverá um povo que eu estou preparando no meio de tudo isso. No meio de todas as nações, eu tenho do meu povo. E ele lista aqui algumas características desse povo, dessa habilitação, desse preparo. Em primeiro lugar, darei lábios puros aos povos. Veja, começa com os lábios e para os povos. Veja que dentre todos os povos, Deus está preparando alguém com lábios puros. Queridos, o quanto precisamos, como se diz no popular, lavar a boca antes de nos referirmos ao Senhor. Algumas vezes as pessoas em algumas discussões digam: olha, lave a boca antes de mencionar o meu nome, lave a boca antes de se referir aos meus familiares. E aqui a expressão vai nesse sentido. Não podemos nos dirigir a Deus, não podemos falar de Deus se o próprio Deus não nos preparar a isso.
E o profeta Isaías, no capítulo 6 do livro que leva o seu nome, ele nos conta que para ser um profeta do Senhor, para proclamar a palavra do Senhor, ele precisou ter os seus lábios purificados, trabalhados. Livro de Isaías, capítulo 6, versículos 5 a 7 diz: Então disse eu, Isaías, quando ele viu o trono do Senhor, o seu alto e sublime trono, e os anjos incessantemente cantando e anunciando que aquele que estava no trono era santo, santo, santo. A reação de Isaías diante daquela visão do trono do Senhor foi dizer o seguinte, Isaías 6, 5 a 7. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Queridos, essa experiência de Isaías é uma experiência que todos precisam ter. Ninguém tem lábios puros para pronunciar o santo nome de Deus. Os judeus temiam aplicar erroneamente o terceiro dos 10 mandamentos, não usar o nome de Deus em vão, não pronunciar o tetragrama hebraico Yahvé. Eles tinham um temor, porque sabiam que o nome de Deus não cabe em qualquer boca ou na boca de qualquer um. Proclamar o nome de Deus, proclamar as coisas de Deus, invocar o nome do Senhor, requer esse preparo, essa habilitação, que é parte da esperança que Deus ordena o povo nos dias de Sofonias a ter. Deus diz, olha, esperem eu vir, e quando eu vier, os lábios dos povos serão purificados. Ainda em Isaías 19, 18 a 23, nós lemos o seguinte. Isaías 19, 18 a 23 diz o seguinte: Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos. Uma delas se chamará Cidade do Sol. Naquele dia o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira, servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito. Ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um salvador, um defensor, que os há de livrar. O Senhor se dará a conhecer ao Egito e aos egípcios. Conhecerão o Senhor naquele dia, sim, eles o adorarão, com sacrifícios e ofertas de manjares, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada no Egito até a Síria, os assírios irão ao Egito e aos egípcios, a Assíria e os egípcios adorarão com os assírios. Veja, Deus prometendo que ia preparar entre os egípcios, entre os assírios, uma situação que eles estivessem prontos para clamar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Veja, Deus prometendo que no futuro de todos os povos haveria gente com lábios purificados, para nomear ao Senhor, para clamar ao Senhor, para proclamar ao Senhor. Queridos, isso é uma esperança gloriosa. Deus habilita um povo crente. Nós devemos esperar isso, nós não podemos desanimar. Deus garante isso. No livro do profeta Oséias, nós lemos no capítulo 2, versículo 16 em diante, também essa promessa. Livro de Oséias 2, 16 em diante. Naquele dia, diz o Senhor, e ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Veja, Deus diz, eu vou mexer nos lábios do meu povo, para que eles parem de clamar a ídolos falsos, a Baal, que era uma divindade pagã,
e nos lábios deles, veja, versículo 17, da sua boca tirarei o nome dos Baalins, não mais se lembrarão desses nomes, naquele dia farei a favor dela aliança. Versículo 19 diz, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e juízo, e em benignidade, desposar-te-ei comigo com fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e à terra. Deus promete que um dia Deus vai tirar da boca dos homens, das mulheres, os nomes dos ídolos, das falsas confianças, daqueles que são colocados no lugar de Deus, e Deus ia colocar no lábio das pessoas o santo nome dele, o glorioso nome dele. Isso ele continua prometendo ainda no versículo 9, quando ele diz que ele ia purificar os lábios para que todos invoquem o nome do Senhor. O livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 8 a 9, vai falar disso. Zacarias 3, de 8 a 9 diz, em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu ouvirei, direi ao meu povo e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Deus fala em Zacarias de uma proporção que ia ser poupada, 1/3 que ia ser provado, testado, passaria por lutas, passaria por aflições, mas seria purificado, e os seus lábios clamariam ao Senhor, e Deus responderia. Que gloriosa expectativa que está lá em Joel 2:32, que diz que quando Deus derramasse o Espírito dele sobre toda a carne, os que recebessem esse Espírito invocariam ao Senhor. E essa palavra se cumpriu, conforme lemos em Atos, capítulo 2, versículo 21, a profecia de Joel 2:32, em Atos 2:21, nós lemos o seguinte, varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dentre vós, como bem sabeis. Ele prometeu derramar o Espírito, e esse Espírito cumpriu o que diz, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sim, Deus promete que na sua vinda, Ele purificaria os lábios, prepararia um povo para invocá-lo e ser ouvido, prepararia um povo que de comum acordo, ainda diz Sofonias 3:9, esses vão ter os lábios purificados, vão invocar o meu nome e vão me servir de comum acordo, sem constrangimento, de livre, espontânea vontade, vão servir ao Senhor. Como o livro de Atos, capítulo 5, conta que o povo de Deus, os cristãos, se reuniam de comum acordo. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 12 em diante diz, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Sim, Deus promete habilitar um povo crente, um povo de lábios purificados, um povo que invoca e é ouvido, um povo que de comum acordo serve ao Senhor como os cristãos fizeram, um povo que, como diz o versículo 13, não vai ficar proclamando mentira. Queridos, não é fácil eu apresentar para você uma expectativa de um juízo divino que vem destruir todas as coisas, mas eu não posso mentir. A palavra de Deus é verdade. Eu não posso dizer que as coisas vão melhorar, porque as coisas vão piorar.
as tribulações aumentarão, nós estamos no início das dores. Mas o início das dores aponta para aquele glorioso dia que devemos esperar, quando Jesus volta, estabelece o seu juízo sobre todas as nações e mostra que um povo habilitado, um povo crente, foi preparado para viver diante dele. Versículo 10 de Sofonias 3 diz que da além da Etiópia, dos rios da Etiópia, virão os adoradores e trarão sacrifícios. Sim, não, Deus não tem um plano apenas ali para Jerusalém, mas dentre toda a terra Ele tem preparado um povo crente, um povo para que naquele dia o louve, o invoque, um povo que naquele dia não diga mentiras, não seja um povo mentiroso, mas seja um povo que apresente adoração ao Senhor. Como já previa o Salmo 68, versículo 31, Salmo 68, versículo 31, diz o seguinte: príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus, reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, àquele que em cima dos céus, os céus da antiguidade, ele que fez ouvir a sua voz, a voz poderosa, tributai glória e honra a Deus. Deus traz adoradores de todos os lugares, de trás dos rios da Etiópia. Deus tem preparado um povo crente, por isso nossos irmãos missionários têm ido a todas as nações, ensinado todos os povos a purificar os seus lábios, a buscar o perdão dos pecados para comparecer diante de Deus, tem ensinado em todos os povos a clamarem ao nome do Senhor, tem ensinado todos os povos a adorarem ao Senhor em espírito e em verdade. Sim, essa expectativa nós temos que ter bem firme. Deus vem, Ele veio e já manifestou o seu juízo e já começou a preparar um povo crente, que o adore, que o sirva, um povo que confessa o seu nome com os seus lábios. Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10, você sabe o que precisa fazer para ser salvo? Esse texto diz, Romanos capítulo 10, versículo 9 a 10 diz: se com teu coração creres que Jesus ressuscitou e com tua boca confessares que Ele é Senhor, serás salvo. Você que está ouvindo essa mensagem, se ainda não é parte desse povo crente que está sendo preparado para o dia da volta do Senhor, você pode e deve imediatamente buscar a Deus, confessar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e assim estar pronto para aquele glorioso e maravilhoso dia. Deus ali em Sofonias, ele ainda diz no versículo 12, eu deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confia no Senhor. Esse povo crente, de lábios purificados, que invoca ao Senhor, que adora ao Senhor, que apresenta sua vida como sacrifício ao Senhor, é um povo modesto, um povo humilde. Como o Senhor Jesus ensina que devem ser todos os seus discípulos. O Senhor Jesus diz em Mateus 5, versículo 3, Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão fartos. Deus está preparando um povo crente, mas um povo humilde. Não cabe na identidade cristã a arrogância, a soberba. Não cabe a ostentação. O que cabe na identidade cristã, daqueles que têm esperança na vinda do Senhor, é essa humildade, sabendo que tudo que tem não é por méritos próprios, mas é por graça e misericórdia do Senhor. E isso o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Lucas capítulo 22, versículos 24 a 27, quando Jesus já estava na iminência de ser crucificado e os apóstolos já estavam conscientes de que aquele grupo receberia um novo líder, afinal o seu líder maior estava caminhando para a morte na cruz. Lucas 22, 24 a 27 diz: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior.
Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou o que serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como o que serve. Jesus disse: no nosso povo, no nosso grupo, o maior é aquele que serve. O maior não é servido, o maior serve, o maior se dedica. E Jesus Cristo ensinou isso de uma forma tão contundente naquela última noite, que o livro de João, capítulo 3, versículo 13, livro de João, capítulo 13, versículo 12 a 17, nos conta do famoso episódio de Jesus Cristo lavando os pés dos seus discípulos. E após fazer essa lavagem dos pés dos discípulos, fazer aquele serviço do escravo mais incapacitado, Jesus diz o seguinte, João 13, 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque se eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade eu vos digo, o servo não é maior do que o meu senhor, o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Bem-aventurados os humildes de espírito. Bem-aventurado é o povo modesto e humilde, que Sofonias, capítulo 3, versículo 2, promete que estaria na face dessa terra. Queridos, muitas pessoas têm se frustrado, inclusive ouvindo pregações autodenominadas de cristãs, onde há promessas de grandes propriedades, de grandes riquezas, de grandes cargos, de grandes títulos através da fé cristã. E o apóstolo Paulo já disse que a piedade não é fonte de lucro. O lucro que a piedade traz é com contentamento, é com contentação. Por isso o povo crente que está sendo preparado para a vinda do Senhor, quando o juízo será derramado sobre todas as nações, é esse povo de lábios puros que invoca o Senhor, que adora o Senhor, não porque vai ganhar grandes propriedades, mas porque dia a dia se esvazia e assume um modo de vida modesto e humilde. Já antes da vinda do Senhor Jesus, haviam povos que tinham entendido essa mensagem, remanescentes dos judeus, como os macabeus, como os essênios, de onde veio provavelmente João Batista, que se vestia com roupa de pele de animais, que se alimentava com gafanhotos e mel, ou seja, não tinha uma vida de ostentação, tinha uma vida humilde. Querido, não acumuleis tesouro na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói, o ladrão rouba. A esperança que não é frustrada é a esperança de acumular tesouros nos céus. E nessa terra, ter vida modesta e humilde. Quantas pessoas estão à beira de atentar contra a própria vida? Quantas pessoas estão atentando contra a própria vida porque no meio dessa crise estão perdendo tudo que têm e enganados, ficam desesperados, sem entender que não perderam tudo que têm. Infelizmente, em nossos dias, tem sido muito incentivada a crença de que você é o que você tem, quando na verdade você é o que você é, mesmo que você não tenha. Jesus Cristo, o maior de todos, certa vez disse: o Filho do Homem
não tem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas o Rei dos Reis, quando esteve nessa terra, ele teve vida modesta e humilde. Por isso, nós somos e devemos ser o povo que confia no Senhor. O povo que não confia nos nossos títulos, não confia nas nossas posses, não confia na nossa aparência. O povo que confia no Senhor, como manda o Salmo 37, versículos 3 a 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Salmo 37, versículos 3 a 5, é uma oração que todos devemos fazer. Salmo 37, versículos 3 a 5 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. O futuro reserva a vinda do Senhor com a manifestação do seu juízo sobre todas as nações. O futuro reserva a revelação de um povo crente habilitado para viver para sempre com o Senhor. Você está pronto para esse dia? Você é parte desse povo que confia no Senhor? Ou você está desesperado, como um determinado carcereiro na cidade de Filipos, que temia ser punido, porque Paulo e Silas, o apóstolo Paulo e Silas, seus prisioneiros, estavam para fugir da cadeia depois de um terremoto mandado pelo Senhor. E ele, desesperado, foi ensinado por Paulo e Silas: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Confie no Senhor, faça parte desse povo crente que Deus está habilitando para esse dia. E então, a terceira parte da esperança proposta por Deus em sofonia vai ser desfrutada na sua vida: a eliminação da vergonha e da soberba. Versículo 11 diz o seguinte: naquele dia, naquele glorioso dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim. Talvez você tenha muito do que se envergonhar diante de Deus. O Deus que sabe o que você fala, o Deus que sabe que os seus lábios não são puros. Talvez você tenha muito que se envergonhar por ter invocado falsos deuses, ter colocado a sua confiança em ídolos, como dinheiro, como cargo, como pessoas que você agora descobriu que não podem sustentar a sua vida. Talvez você tenha muito do que se envergonhar por não ter dedicado a sua vida a Deus e agora estar percebendo que está perto de se encontrar com Ele, mas Deus não quer que você viva envergonhado. O Deus que sabe de todas as suas rebeliões e rebeldias, Ele não quer te ver corado de vergonha naquele glorioso dia, quando Ele chegar de novo nessa terra. Não! Ele diz: naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Queridos, às vezes você está no lugar santo, mas de uma forma arrogante. O profeta Sofonias foi contemporâneo de Jeremias. Jeremias, que no capítulo 7 do seu livro, versículos 2 a 8, adverte ao povo de Deus a dizer: olha, não fiquem aí falando templo do Senhor é o lugar da minha segurança. Não basta estar no lugar santo, não basta estar aonde Deus mandou, porque muitas vezes as pessoas estão no lugar certo, mas com a mente, o coração ensimesmados, arrogantes e se colocando numa situação de juízo, debaixo do juízo de Deus. Não. Deus quer tirar de nós a vergonha, Deus quer tirar de nós a arrogância, Deus não quer nos encontrar soberbos, como nós já lemos. Deus está preparando um povo modesto e humilde. Esse povo modesto e humilde, versículo 13 diz, são os restantes de Israel. Deus tem um remanescente. Eu perguntei,
que sobrou da Babilônia, o que sobrou da Assíria, que ambos escravizaram o povo de Deus. Mas Israel, prova após prova, tem sido preservado por Deus. Foi preservado depois dos dias de Josias, depois de 70 anos de cativeiro, foi preservado e nos dias de Cristo estava como uma nação ainda sob domínio do Império Romano. Israel no século 21 está lá no mesmíssimo lugar. Deus cumpre a sua promessa de manter um remanescente, de proteger um remanescente. Quem é esse remanescente? Diz o versículo 13, é os que são apacentados, é os que têm o Senhor como seu pastor. É aqueles que têm o Salmo 23 não apenas como um salmo decorado, mas como a sua realidade de vida. Que se submeteram ao governo do Senhor, se submeteram ao pastoreio do Senhor, são nutridos e alimentados por Deus, são protegidos por Deus no vale de sombra da morte, estão sendo preparados para assentar-se à mesa com o Senhor e viver na casa do Senhor para todo sempre. Quem é o teu pastor? Quem guia a tua vida? Não estou te perguntando se você é da minha igreja, se eu sou o teu pastor, não. Eu estou te perguntando, Deus é o teu pastor, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Filho, em João capítulo 10, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me conhecem. Querido, você pode ter essa esperança. Você não precisa ficar desesperado, mesmo que o juízo de Deus seja uma realidade num futuro bem próximo. Você pode ser parte desse povo crente, que confia em Deus, que invoca a Deus, que serve a Deus, e que naquele dia vai ser encontrado por Deus modesto e humilde, sem vergonha, no melhor sentido da palavra, porque sabe que os seus pecados foram perdoados e as suas culpas foram escondidas debaixo do sangue de Jesus. Não terão do que se envergonhar, não precisarão fugir da presença de Deus. E naquele dia, como diz o final do versículo 13, não temerão, deitar-se-ão, descansarão, porque tiveram de si arrancada a vergonha e a soberba. Agora, se você é uma pessoa arrogante e acha que nem de Deus você precisa, cuidado, o juízo de Deus está próximo. Se você é uma pessoa que vive repleta de vergonhas porque sabe que é pecador e teme se encontrar com Deus, cuidado, o juízo está próximo. Mas não desperdice essa esperança mandada por Deus. Deus disse, esperai-me. Você hoje foi preparado para esperar o Deus que está vindo. O Deus Filho que veio na primeira vez nessa terra e promete voltar uma segunda vez para executar o juízo sobre as nações, reunir o seu povo crente, que o adora, que o invoca, que o serve. Sim, reunir esse povo modesto e humilde, os bem-aventurados humildes de espírito, e ser o pastor deles por todo sempre. Que você possa desfrutar dessa esperança, que você possa ter avivado a sua esperança nessa verdade revelada pela palavra de Deus, num juízo iminente, mas de um povo separado e preparado para viver sem arrogância, livre de atitudes vergonhosas, podendo estar para sempre na presença de Deus. Que essa seja a tua e a minha esperança de hoje e sempre. Amém.